3, 2, 1, gravando! O Crespo, no São Paulo, vai utilizar 3 zagueiros, mas qual vai ser a dupla de volantes? Eu vou trazer detalhes dos 2 jogadores que ele tem escolhido nesses primeiros treinamentos para ser a dupla de volantes ali, nesses primeiros trabalhos, nos primeiros treinamentos à frente do São Paulo. E vou falar também sobre Biel, do Sporting, no Corinthians. O Corinthians fez uma segunda oferta e agora tenta comprar parte dos direitos do jogador. O Sporting quer 7 milhões de euros. Será que o Corinthians vai ter como pagar? Vou te contar um pouco do modelo de negócio e o que o Corinthians pensa dessa segunda oferta que faz ao clube português pelo Biel, que jogou muito bem pelo Bahia, e eu trago detalhes para vocês. Antes, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos. O mercado está cada vez mais aquecido, né? Final do Mundial de Clubes, a coisa vai mesmo pegar. A abertura da janela é dia 10 de julho e a gente, claro, vai acompanhar tudo aqui no canal. Como sempre, tem também cupom da Centauro, Hernan10 na tela, 10% de desconto na compra dos produtos. Olha o QR Code, sempre também eu deixo o link na descrição do vídeo, beleza? Bom, enquanto São Paulo procura aí peças de reposição, aquela coisa toda, analisa o mercado, pouca grana, vai ter que ter muita criatividade se quiser contratar nessa janela. O Crespo vai fazendo esse trabalho de intertemporada, já vai quase que completar uma semana aí, ou vai fechar a semana de treinamentos à frente do São Paulo, e a gente sabe, né, a gente tem noticiado que o treinador São Paulino vai adotar um esquema com 3 zagueiros, né? E claro, fica sempre aquela dúvida, será que ele vai colocar um volante mais de contenção? Tem a história do Luan, que fica aquela expectativa, será que vai usar o Luan? Tem Luiz Gustavo, que ele gosta muito, mas a dupla de volantes que ele opta nesse primeiro momento é Marcos Antônio e Alisson. Sim, Marcos Antônio e Alisson são os 2 volantes escolhidos nesse momento por Hernan Crespo para iniciar esse trabalho à frente do São Paulo. Então uma linha com 3 zagueiros e Alisson e Marcos Antônio, que são 2 jogadores que têm ali muita mobilidade, né? E o Alisson também essa questão do poder de marcação. Mas fica muito curioso porque essa dupla já vinha dando muito certo, né? Mesmo nos últimos jogos que não eram grandes jogos com o Zubeldia, mas era uma dupla que estava se entrosando muito bem. E são 2 jogadores que têm essa mobilidade, chegada à frente, bate no gol, aquela coisa de marcação. O Marcos Antônio menos, até pela questão física, mas o Marcos Antônio é um motorzinho que tá em todo lugar do campo e é um cara que cerca, que marca, que vai à caça, um jogador que tem muita velocidade, tem muita explosão. Então assim, são jogadores que ajudam muito na marcação e saem rápido com a bola, né? Essa coisa da transição. Lembrando que o Alisson, em determinado momento da carreira, foi camisa 10, jogou de ponta, né? Jogou na frente e hoje é um volante, é um jogador de meio campo. Marcos Antônio também, já foi terceiro homem de meio campo, já foi segundo, é um jogador de muita articulação, de muita mobilidade, então essa é a dupla que ele escolhe. Tem o Pablo Maia ainda, que é um jogador também muito importante, mas o Pablo Maia, além da questão da recuperação depois da lesão, é um jogador que também precisa recuperar a boa forma dentro de campo, né? O Pablo Maia, desde que voltou, fez partidas abaixo, né, que a gente está acostumado a ver o Pablo Maia tendo grandes atuações que o levaram inclusive para a seleção brasileira. Então, ao mesmo tempo, com esses 2 jogadores, e lembrando, né, que o São Paulo, na tarde de ontem, anunciou a renovação de contrato por mais um ano do Marcos Antônio, por empréstimo, para pagar em 2026, aí sim ter um contrato definitivo. Marcos Antônio internamente, todo mundo dentro do São Paulo entende que ele é jogador e vai ser jogador do São Paulo, né? Mais um empréstimo para depois liberar e voltar para Lazio, não. É um jogador do São Paulo, a ideia é compra depois, aquela compra, a famosa compra definitiva, né? Que é uma coisa até meio redundante, compra definitiva. Quando você compra, é teu. Então essa é a ideia. Então são esses 2 volantes, no primeiro momento, 3 zagueiros, 2 volantes de muita mobilidade. Claro, tem o Oscar num triângulo ali, num tripé, e ele é o cara que faz a articulação, a mobilidade. Tem o Lucas com a velocidade, lá na frente o André, tem também o Rian Francisco como opção, enfim. Jogadores de lado de campo, o Lucas Ferreira, o São Paulo vai atrás de outro jogador, tem o Ferreirinha que está se recuperando, então o São Paulo vai trabalhando aos poucos e tendo o seu elenco completo. Mas, dito isso, importante falar que a dupla de volantes, nesse momento, para o começo do trabalho da era Crespo, é Marcos Antônio e também Alisson. Deixa os comentários aqui se vocês aprovam essa dupla de ataque. Eu vou falar do Biel. Biel, mais uma vez, na mira do Corinthians, né? Lembrando que o próprio São Paulo fez oferta, mas queria empréstimo com opção de compra e aí não rolou.
Vasco a mesma coisa, Atlético Mineiro a mesma coisa, e o Corinthians mandou uma segunda oferta já com um modelo de compra do jogador. A ideia é comprar entre 50% e 60% do atleta, o Sporting quer 7 milhões de euros, e esse modelo seria um pagamento parcelado. Então assim, você tem o modelo parcelado do jogador, um contrato longo, e aí você discute ali a forma de pagamento. O Corinthians está passando por sérias dificuldades financeiras, mas quer e insiste nesse jogador. É um jogador que se destacou muito no Bahia, um jogador que foi para a Europa cedo, um jovem jogador ainda, e que na última temporada, onde o Sporting inclusive foi campeão português, o Biel não teve tantas atuações, não teve tantas oportunidades. E é um jogador que nesse momento olha por uma volta no mercado brasileiro, ainda mais se tratando de Corinthians, a visibilidade. Então o Corinthians tenta a contratação do jogador, vai insistir na contratação desse atleta e vamos ver o que vai acontecer. A questão financeira pode pegar? Pode pegar, porque os portugueses não vão fazer corpo mole para liberar o jogador, tal, aqui, facilidade não, querem vender, e o modelo de negócio que for mais atraente, eles vão vender o Biel, e aí o Corinthians tenta essa fórmula, né? Mesmo com toda aí dificuldade financeira na questão do Corinthians nesse momento. E aí, vale a pena insistir pelo Biel? Comenta aí, galera. Não esquece de se inscrever no canal e deixar um like pra gente. É nóis!